pessoal, estamos começando mais um vídeo de análise crítica política e hoje nós vamos falar sobre esse eleitor automático. O que é o eleitor automático? São 20% dos brasileiros que praticamente estão presos a essa polaridade. O que eles realmente vão fazer em 2 de outubro de 2022? Primeiramente, eu quero que você se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo depois que assistir e comente aí embaixo, dê a sua opinião, discorde de mim, concorde comigo ou converse comigo, tanto faz, eu vou te responder. Agora, se tiver gente babaca aqui falando assim, Lula 2022, Bolsonaro 2022, aí esquece, porque isso aí não é eleitor, isso aí é militante, mas tudo bem, vamos em frente. Para começar essa análise, vamos iniciar pelo cenário estimulado número 3, que foi o cenário que eu não mostrei no outro vídeo. E nesse cenário você tem aquilo que eu acredito que vai acontecer nas eleições de 2022, que é a presença do Lula, do Bolsonaro, do Ciro Gomes e do candidato da terceira via. E neste cenário, o Eduardo Leite é o candidato da terceira via. E os números são o seguinte: Lula do PT aparece com 48% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 28%. Ciro Gomes do PDT aparece com 8%. Eduardo Leite, ainda no PSDB, com 3%. Branco ou nulo, 8%, lembra dos 8%? Pois é, e 4% são indecisos. Gente, esse cenário, ele prova claramente por que as pesquisas estimuladas de março não têm nenhum valor no sentido de realidade. Praticamente parece que elas têm 50% de realidade. Porque claramente o Eduardo Leite tem que imaginar um pouco lá na frente. Vamos pensar que a eleição começou. Gente, o Eduardo Leite, sendo a terceira via, ele vai ter o apoio do PMDB, do PSDB, do PSD, do Cidadania, vai ter o apoio do Novo, do Podemos, o União Brasil vai apoiar ele. Gente, isso daí dá o maior horário eleitoral de 2022. Pensa, um cara jovem, uma nova cara na política nacional, representante da renovação brasileira, com uma cabeça totalmente diferente, ele se torna claramente uma alternativa para quem estava preso a Lula, Bolsonaro e Ciro. Então quer dizer, você acha realmente que o Eduardo Leite, com o maior tempo de televisão, terá 3% do eleitorado sem nenhuma rejeição contra Lula e Bolsonaro? 3%? Cara, nem ferrando. Mas sabe por que ele tá com 3%? Porque ele não é conhecido. Ele é desconhecido por uma imensa parcela do eleitorado. Se a gente for para aquele gráfico de potencial e rejeição, 63% do Brasil não conhecem o governador do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite. 63% do Brasil, cara. Quer dizer, essa galera, mano, não faz a mínima ideia de quem é esse cara, o que ele faz, o que ele pensa, tipo, e ele tá com 3% como se ele realmente fosse um fracasso eleitoral. E tem um monte de analista crítico aí falando que Lula e Bolsonaro já firmou, e é isso. Meu, o cara tem 63% de desconhecimento do país. Se o povo descobrir que esse cara é candidato a presidente da terceira via, com maior tempo de horário eleitoral e sendo apoiado, inclusive pelo empresariado, provavelmente, né? Vai ter muitos setores do país que podem apoiar ele se essa terceira via virar uma coisa que vai sair do papel, que seria uma frente que uniria os partidos democráticos do país, colocando uma chapa renovadora, que na minha opinião devia ser Eduardo Leite e Simone Tebet. Assim, acho que seria bem legal, bem bacana você fazer essa mescla de uma mulher com um cara que representa as LGBTs, mas de uma maneira assim, sem aquele ativismo radical, em defesa das pautas democráticas mesmo, das liberdades, do equilíbrio, do ponderamento e de uma estabilização pós-crise econômica e pós-pandêmica. Então você teria uma dupla perfeita para fazer essa frente, que claramente não teria 3% dos votos. E aí vem uma pergunta que é muito importante: por que esses 3% não são reais? Não só pelo desconhecimento, não só pela questão de o sentimento do eleitorado estar muito frio, porque no sentimento quente das eleições você tem a comunicação visual, que é o horário eleitoral, a sabatina, os debates. E aí você, vendo o candidato e não apenas escutando como alternativa de pesquisa, você vai conseguir votar nele, porque ele se torna conhecido para você. E aí vem um outro ponto que é importante: 25% do país não quer nem Lula e nem Bolsonaro. Só que não são todos que vão anular o voto. São 22% que vão votar em alguém. Desses 22, quantos por cento são eleitores do Ciro mesmo? 7% do país. Beleza. 22 menos 7 dá quanto? 15%.
do Brasil. Exatamente essa seria a porcentagem. Claro que tem os 3% que estão indecisos, mas que vão escolher alguém. Mas a tendência desses indecisos é escolher a terceira via. Por quê? Porque eles também representam o eleitorado nem Lula e nem Bolsonaro. Então as chances são muito maiores para a terceira via. E sem contar que se eles fossem para escolher o Ciro Gomes já estaria com mais porcentagem, porque ele é conhecido. O Eduardo Leite não. O Eduardo Leite precisa ser conhecido. Então, o Eduardo Leite, hoje, no tempo frio das eleições, teria 15%. Teria 15% se essa frente de terceira via já tivesse saído do papel no ano passado, mas não saiu do papel. Ainda são um monte de pré-candidaturas de centro fragmentadas. Não existe ainda o consenso que deveria ter para essa terceira via finalmente entrar nos 2 dígitos e começar a ameaçar a segunda posição do Bolsonaro. E por que eu tenho tanta certeza que uma figura desconhecida, porém se tornando conhecida com maior tempo de televisão e com o apoio massíssimo dos setores democráticos da nossa política, conseguiria ultrapassar o Bolsonaro e ir ao segundo turno, garantindo a pior derrota de um presidente na história do Brasil? Porque a história do Brasil sempre foi a minha base de conhecimento. Vamos para a história, vamos para 1994. Na primeira pesquisa Datafolha, Lula do PT aparecia com 42%. Fernando Henrique Cardoso, desconhecido, ninguém conhecia, era um pobre coitado que estava tentando algo, não conheço, nunca ouvi falar, acho que não ganha não, tem 16%. Fernando Henrique ganhou no primeiro turno e nos votos totais ele teve um total de 44% dos votos. E o Lula teve em votos totais 22% do Brasil. Na eleição de 2002, Ciro Gomes tinha 28% das intenções de voto, antes mesmo de começar ali bem no início da campanha eleitoral. Ele terminou a eleição com 10%. E pensar que hoje o Bolsonaro tem 28% em algumas pesquisas aí. Essa aqui, inclusive, no cenário 3, ele tá com 28%, os mesmos 28% do Ciro. Ele caiu para 10%. Interessante, né? Caiu para 10%, sabe como? Falando bosta. Não é uma coincidência? Será que não vai acontecer? Bom, não sei, né? O Bolsonaro ele tem mais um eleitorado mais firme, é presidente, né? Mas é uma queda. É uma queda e essas quedas existem. E tudo dentro de 2 meses, tá? Perdeu 18% em 2 meses. Outra situação histórica. Lembra quando Marina Silva tinha um total de 35% das intenções de voto, enquanto o Aécio Neves estava lá com 15%, 14%? Pois é. Aécio Neves foi ao segundo turno e digo mais, a reviravolta aconteceu faltando uma semana, só uma semana pro dia do voto. E como que essas reviravoltas acontecem? Cenário espontâneo. O cenário espontâneo é aquele indeciso que tá votando na Marina, ele escolhe finalmente seu candidato, que era o Aécio. Então, na verdade, não é que a Marina caiu e o Aécio subiu, não. O Aécio passou a Marina na corrida pela busca dos indecisos. Foi exatamente isso que aconteceu. E por fim, o último grande exemplo das eleições. Bolsonaro tinha 19% em 2018. Terminou a eleição como? 42% das intenções de voto. Ele ganhou 23% do eleitorado em um mês. Detalhe, esses 23% não conheciam Bolsonaro. Bolsonaro não era conhecido. Era um novo candidato que apareceu. Só quem acompanhava a política de perto, principalmente o eleitorado progressista, que era muito crítico a ele, conhecia o Bolsonaro para valer. Mas, basicamente, essa metade do eleitorado que elegeu ele no primeiro turno nem sabia quem era Bolsonaro, nem era bolsonarista. Era mais um eleitor que estava com raiva do PT e votou com toda a raiva no Bolsonaro. E o Bolsonaro terminou com 42% das intenções de votos totais. Lembrando que aqui são em votos totais e não em votos válidos, porque se eu fizer em votos válidos, eu vou acabar te confundindo. E dentro desse panorama aí de reviravoltas que aconteceram na história das eleições, nós temos uma mensagem: nenhuma eleição foi decidida há um mês. Nenhuma eleição. Aí vamos para uma das maiores curiosidades do vídeo, né? De todas essas eleições que eu citei, a maioria foi de alternância de poder. 94, alternando para Fernando Henrique. 2002, alternando para o Lula, e 2018, alternando para o Bolsonaro. Só em 2014 que não alternou para o Aécio, porque a Dilma conseguiu fazer uma manobra eleitoral muito manipuladora, assim, tipo, foi
praticamente ela conseguiu fazer um estelionato eleitoral perfeito, falando que ia baratear a energia, dar internet de graça e tudo mais. E na verdade ela fez o contrário quando veio a crise em 2015, né? E aí ela perdeu toda a popularidade que ela tinha em 2014. Ela só ganhou a eleição por isso, tá? Senão aquela eleição seria do Aécio. Mas enfim, o PT sempre soube manipular bem o eleitorado brasileiro, que não tem culpa. Realmente, infelizmente, o acesso à educação, existem muitos obstáculos para a gente ainda ser uma sociedade completamente intelectual, ao ponto de saberem quem está votando e qual ideologia aquela pessoa representa. Outro ponto importante é que a média de ganho de um candidato nas eleições ao longo da campanha eleitoral é de 15 a 20%. Então, se a gente levar em conta que o Bolsonaro ganhou 23%, o Aécio ganhou 16%, o Fernando Henrique ganhou 18%. Então, essa média que vai de 15 a 20% é uma média realista exatamente nas eleições que terão alternâncias de poder. E uma outra questão que eu quero levantar aqui, a maioria das alternâncias de poder que ocorreram nessa democracia sempre foram com figuras novatas no pleito, ou seja, era a primeira eleição do cara e o cara ganhou aquela eleição. Isso aconteceu com Fernando Henrique, isso aconteceu com o Bolsonaro e isso aconteceu com Dilma Rousseff. Claro, a Dilma, ela era candidata do Lula, isso é fato, Dilma é Lula, a gente sabe disso. Só que no perfil pessoal, ela era uma novidade. Era uma mulher que era apadrinhada pelo Lula e, querendo ou não, era uma novata no pleito. Então, assim como Bolsonaro e Fernando Henrique, ela também era uma novidade que estava sendo alternada depois do governo Lula. E, claro, enfrentando um veterano, que era quem? José Serra. José Serra era candidato pela segunda vez e perdia a sua segunda eleição para nunca mais voltar a ser candidato a presidente. E o Bolsonaro derrotou vários veteranos também. Você tem ali o Lula, porque a Haddad de fato aí o Haddad foi Lula mesmo, bem escancarado. Você tem o Ciro Gomes, você tem o Geraldo Alckmin, a Marina Silva e o novato Bolsonaro venceu. E lá atrás, em 94, o Fernando Henrique também era um novato e derrotou o Lula, o Leonel Brizola e o Enéas, 3 candidatos que já tinham se candidatado em 89. Então você juntando essas duas combinações, a média de ganho de um candidato que vai de 15 a 20%, mais a questão dele ser um candidato novato, quando a gente olha para o Eduardo Leite, ele será beneficiado, se ele for o candidato da terceira via, do jeito que eu estou imaginando, com uma frente ampla. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque esses 20% de ganho estão num lugar que coincidentemente bate nos números dessa mesma pesquisa, que é o eleitorado automático de Lula e Bolsonaro. É aquele eleitor que vota no Lula porque é contra o Bolsonaro e aquele eleitor que vota no Bolsonaro porque é contra o Lula. Lembra da definição de voto? Quando eu converti a porcentagem deles, o Lula aparece com 32% de voto decidido dos 44%. Só que 12% são indecisos. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro tem 18% de voto decretado. Porém, 8% são indecisos. O que isso significa? Se a gente soma os 12% de indecisos do Lula mais os 8% de indecisos do Bolsonaro, vai dar um total de 20%. Ou seja, supostamente, o Lula e o Bolsonaro cairiam dessa porcentagem que eles têm hoje na estimulada, e o candidato da terceira via, seja o Eduardo Leite ou qualquer outra boa escolha feita pelo grupo da terceira via, subiria 20%. E aí o resultado final da eleição, pelo menos nessa hipótese ainda, seria esse daqui. 35% votaria em Eduardo Leite, 32% votaria em Lula, 18% votariam em Bolsonaro, 7% em Ciro Gomes e 8% anulariam o voto. E é claro, gente, neste cenário, o Eduardo Leite vai extremamente forte para o segundo turno. Ele vai muito forte para o segundo turno, porque ele é uma nova cara. É o novato contra o veterano. É um cara que não é acusado de corrupção contra um cara que tem supostas acusações de corrupção. É um cara que nunca governou com um cara que já governou. Então você vai ter toda essa questão ideológica. E com certeza o eleitorado do Bolsonaro, mesmo independente do que o Bolsonaro pense, vai acabar votando contra o Lula e elegendo o Eduardo Leite em grande massa. E é aí que você forma o cenário de segundo turno. E é o que eu vou falar no próximo vídeo. Por que os cenários de segundo turno hoje, eles não batem com a realidade? Porque existem alguns critérios que levam eles a ser realistas, e um deles é o fato do primeiro turno já estar definido. Como nós não temos um primeiro turno definido ainda, como que a gente pode falar de segundo turno? Mas tem um cenário que sim, a gente já pode falar, que é o de Lula e Bolsonaro. Mas isso a gente deixa para outro vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima e com câmera balançando, tamo junto.